pracinhas. Oi pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mauro. Hoje a gente está voltando com o terceiro episódio do podcast As Pracinhas e eu trouxe uma pessoa muito especial para poder conversar com a gente. E eu gostaria que essa pessoa especial se apresentasse agora. Meu nome é Maria das Dores, sou mãe do Mauro. É a Dona Dora, né? A gente comumente chama ela de Dona Dora, minha mãe, né? Minha querida mãe. E eu acabei convidando minha mãe para poder fazer esse programa, porque eu, durante a infância, né? Durante a minha infância, eu ouvi muito a minha mãe falando a respeito da infância dela, né? De como ela viveu, de como ela brincou. E não necessariamente, né? A gente tem locais públicos fixos para a gente poder brincar, para a gente poder vivenciar a infância, né? E eu acho que, tipo assim, o fato de você ter a possibilidade de brincar, né? E os espaços que estão disponíveis para isso, né? Trazem uma força muito grande. Então, achei interessante trazer minha mãe aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito de como a infância dela, dos locais que ela utilizou para poder brincar, e também foi uma infância onde o trabalho sempre esteve muito presente, né? Então, mãe, fala aí, o que a senhora gostaria de pontuar a respeito da sua infância? Minha infância a gente morava no interior, na roça, né? Em Minas Gerais. Então a minha infância foi muito feliz mesmo. A gente brincava muito. Mas também foi muito trabalho. Que eu, desde criança, eu trabalhei muito na roça para ajudar meus pais, entendeu? Na colheita do café, do milho, do feijão, do arroz, da cana. Mas foi muito feliz, entendeu? Mas foi muito trabalho, a gente trabalhava muito. Desde criança a gente trabalhou muito. E a senhora brincava com as suas irmãs? A gente brincava muito, a gente fazia boneca de sabugo de milho, boneca de pano, boneca de barro. A gente brincava muito lá na roça, entendeu? Mas foi muito... A minha infância foi muito feliz. É um tempo que foi muito bom que não volta mais. Muito feliz mesmo. Apesar de a gente trabalhava muito, eu de criança trabalhando na roça, mas foi um tempo muito bom mesmo. E a senhora brincava onde, quando a senhora brincava? A gente brincava que lá tinha as casinhas e a gente chamava de terreiro, um terreiro grande. A gente brincava de pula corda, pique-esconde, que as músicas a gente cantava em roda, várias brincadeiras que a gente tinha na roça, entendeu? Entendi. E tinha algum tipo de bola, alguma coisa assim que vocês brincavam também? A gente brincava de bola queimada, bandeirinha, tinha várias brincadeiras. Brincadeira de roda, brincadeira de passar anel, que hoje em dia muita gente não sabe. Brincar de peteca, entendeu? Hoje em dia muita gente não sabe essas brincadeiras, que hoje em dia não tem, né? Não existe mais. Mas E vocês brincavam de manhã, o dia todo, ou brincavam depois que vocês trabalhavam? Não, geralmente a gente brincava os domingos, que até os sábados a gente trabalhava na roça. Então durante a semana vocês não brincavam? Não, que a gente trabalhava de manhã até a noite na roça. Uhum. Aí chegava em casa cansada, aí tomava banho não, né? Que a gente tinha aquelas bacias grandes de alumínio, que a gente praticamente só lavava os pés, entendeu? Aí dormia no outro dia 4 horas da manhã, tinha que levantar para ir para a roça. Então os domingos
depois que a gente fazia os trabalhos de casa, é que a gente podia brincar, mais ou menos assim, na parte da tarde. Aí a gente brincava. Mas o único dia que a gente brincava era os domingos, que a gente criança tinha que trabalhar. E nos domingos a senhora também ia à missa ou fazia alguma outra Ah, coisa? sim. Durante a semana tinha um dia que meu pai levava a gente para. Ele era muito católico, ele levava. Tinha o dia da semana. Fazia tipo uma novena. Cada dia era numa casa diferente. A gente ia lá rezar. E tinha a missa. Só que a igreja era muito longe. A gente tinha que andar quilômetros e quilômetros para ir para a igreja, para a missa. Era só os domingos. E outra coisa também que a gente fazia era a escola. A gente tinha que andar a distância, quilômetros e quilômetros para ir para a escola. Uhum. Aí depois tirou a gente da escola porque para poder trabalhar mais, entendeu? Ajudar ele mais. Aí a gente Entendi. não teve muito tempo para a gente estudar. Entendi. Eu e minhas irmãs, a gente não tinha muito tempo para estudar. Mas foi uma vida muito sofrida, mas muito feliz. E a senhora brincava só com os seus irmãos ou tinha outras crianças que brincavam também com vocês? Não, só com as minhas irmãs. Meu pai e minha mãe não deixavam a gente brincar com outras crianças, vizinhos. Não tinha isso, não. A gente brincava eu e minhas irmãs. Meus irmãos, que eu tive 2 irmãos, que já faleceram, a gente brincava. Mas mais era só em casa mesmo. A gente não podia ir brincar na casa de vizinho, e nem os filhos do vizinho lá pra casa. É, porque lá o povo é muito reservado. Não tinha esse negócio de estar na casa da as pessoas na casa da gente, não tinha isso não. Entendi. É engraçado a senhora falando, né? Porque a senhora sempre. A senhora contou algumas vezes, né? Que vocês brincavam muito no mato, né? E tinha questão dos insetos, tinha questão de às vezes até se machucar no próprio mato mesmo, né? Ah, muitas vezes que a gente às vezes quando ia pra escola, a gente é igual eu falei, era muito distante. A gente passava por dentro de mata, como é que se fala, pasto, onde tinha muito boi. Várias vezes a gente levou corrida de boi. A gente passava debaixo daqueles arame farpado para fugir. Às vezes a gente se arranhava todo, entendeu? Mas a vida lá da roça era assim, muito sofrida, muito mesmo. E vocês se sujavam muito, né? Porque vocês brincavam. Você falou que brincava num terreiro, né? Era um terreiro onde seu pai. Perto da casa de vocês? O terreiro era onde a gente morava mesmo. Porque lá que as casinhas de estuque, fala estuque, né? Casinha de barro, que a gente mesmo construía, entendeu? Com bambu, com barro. Aí fala casa de estuque. Aí o terreiro era imenso, onde se botava o café para secar, o feijão, o arroz. Aí tinha também, depois que o café estava pronto, a gente tinha que torrar o café no fogo de lenha, depois socar no secador para fazer o café. Aí tinha aquele negócio da cana, que a gente fazia o melado, o café era feito o caldo de cana, a gente não usava açúcar. A gente fazia o melado, fazia rapadura. Então aí, o melado era o açúcar que vocês utilizavam, assim, para adoçar as coisas, né? Não, para adoçar as coisas era o caldo de cana. O melado a gente comia melado com farinha, entendeu? E rapadura a gente comia também. A vida era sofrida, mas a gente era feliz. Muito feliz mesmo. Coisa que hoje em dia não tem. Quando a senhora fala que a senhora brincava com seus irmãos, a senhora brincava com a tia Anitta, com a tia Elza, como é que era? Com todas as minhas irmãs, as mais novas, né? Que as mais velhas não tinha. Às vezes não queria brincar, que já era adulto. Mas a gente brincava embaixo dos pés de café, a gente fazia as bonecas de sabugo do milho, fazia de pano, de barro. A gente se divertia. E os meninos, o que eles faziam? Eles brincavam junto com vocês? Porque tinha 2 meninos, né? E a maior parte das filhas da minha avó eram meninas, né?
Foram 11 filhos que a minha mãe teve. Só teve 2 homens, entendeu? Uhum. Aí já brincava às vezes com a gente, que eles eram crianças. Aí depois crescia um pouquinho, eles fazia bola de papel para chutar bola. Olha, ela Ah, era tão era de solteira. papel? A Porque não bola? tinha como. Meu pai não Uhum. tinha como. Ó, pra tu ter uma ideia, Uhum. a gente não tinha escova de dente, não tinha pasta. A gente escovava Ah, os dentes da dente com carvão, com o dedo, passava carvão no dente, esfregava o dedo, ou a cinza do fogo de lenha, porque a gente não tinha acesso à pasta de dente e escova de dente. teve uma coisa que eu lembrei agora. A cidade que a senhora morava em Minas era qual mesmo? Era Carangola, Carangola. né? É, Ah, Carangola. Não, eu nasci em Carangola, mas eu morava não foi em Carangola, na cidade. Eu morava Ah, num bairro chamado São Bento. São Bento sabia disso não. Disso eu não sabia. Eu sempre achei que a senhora morava em Carangola. Então a senhora morou durante esses anos todos na sua Em infância em São São Bento. Bento. Hum. Isso. E era São perto de Francisco, Carangola? não, distante. Tinha um outro lugar que a gente morou também, São Francisco do Glória. E Alvorada também. Então vocês moraram em vários lugares? Foi isso? Porque meu pai trabalhava para patrão, não era essas coisas que a gente plantava e colhia, não Aham. era só da gente. A gente tinha que trabalhar, mas o lucro era do patrão, entendeu? Entendi. E a senhora, não, na verdade, vocês não tinham uma casa, vocês sempre moravam no lugar onde o patrão deixava, era isso? Pera aí um minuto. Aham, sim. Quer que, quer que a Fernanda entre agora? Pode entrar. Ô, Fernanda, se apresenta aí. Fala aí, Maureves, que meu nome é Fernanda, sou a única irmã do Mauro, a melhor irmã do mundo. Boa noite. Bom, muito bom. Ô, Fernando, vamos tentar fazer minha mãe lembrar um pouco da infância dela, né? E se você quiser perguntar coisas para ela, também pergunta, né? Para a gente poder saber mais sobre como é que foi essa infância dela, as brincadeiras, coisas que ela viveu, né? O que Eu que você sei acha? que uma coisa que ela fala que eu nunca vou entender. Como que a Hã? pessoa que mora na roça e ama a roça, mas tem medo de inseto, né, dona Dora? Fala um pouco. Não, na roça eu não tinha medo de inseto. Ah, tem aquela Depois que história eu da vim, barata, né? que eu vim para cidade grande, é que eu tenho pavor de inseto, mas lá eu não tinha medo. A gente não tinha medo de cobra, de medo de inseto, de nada. A senhora era corajosa. Era, eu, eu subia em árvore, as árvores mais altas que você imaginar. É mesmo? Porque a Não, que gente, doido. Que não, porque a doido. gente ia para a escola, andava a distância longe, a gente levava a merenda. A Uhum. merenda era tipo assim, angu doce, não tinha, ou então pão puro sem nada. Então a gente escondia, subia na árvore e escondia, porque as outras crianças queriam pegar da gente, Então entendeu? ela era a Dora Ca- Tarzan. Caraca, maluco. Escondia na árvore para as crianças não pegar. Mas de vez em quando a gente roubava das crianças, subia na árvore para se esconder, para não apanhar, entendeu? Entendi, caramba, que doido. O É, mundo é do mais esperto. Às vezes a gente não tinha merenda, a gente pegava de quem tinha, corria, subia na árvore mais alta que tinha no meio do caminho, do mato, aham, e as pessoas procurando e a gente lá bem comendo a merenda. Fiz muito entendi. isso. Entendi. Não, Dora, que nem a Fernanda falou, Dora Tarzan, né? Dora Tarzan. Subia tudo, o esquema aí. E, A, ah, a dança trouxe para minha mãe uma vivência que até hoje ela tem vontade de voltar. Ela saiu de lá nova, né? aham. Relativamente bem 10 anos, mas ela não esquece daqueles momentos que foram felizes e o sonho dela era voltar para a roça, para reviver. Eu Aham, com 10 anos, a gente veio para o Rio. Aí o que, sim. que a Dora foi fazer? Foi direto para casa de família. Ser escrava de patroa. Tipo assim, boa parte da. Tipo assim, minha avó, né, morava em Magé, né? A dona Palmeiras. Amerita. E aí, é,
boa parte da nossa infância também, né, Fernanda? A gente acabou passando muitas vezes na casa da minha avó. E a casa da minha Sim. avó, né? Quando minha mãe fala muito dessa coisa da infância dela, né? E de como foi a infância, na minha cabeça vem a casa da minha avó, sabe? Porque É bem assim. esse cenário de ter uma casa de estuque, de ter um terreiro, de ter muito espaço para você correr, brincar, se esconder, árvore para subir, né? Eles acabavam saindo do local que amavam viver para ir morar na cidade grande, como chamavam, para ter uma vida melhor. E sempre era o sonho, né, que era embutido nas pessoas que moravam no interior, em outras cidades, que ir para o Rio de Janeiro você conseguiria ter uma vida melhor. Só que a esse custo de ter uma vida melhor, a família da minha mãe, cada um foi para um lado, cada filho foi fazer uma coisa diferente e trouxe a desunião e eles muito cedo tendo que trabalhar em casa de família, em outros empregos para poder sobreviver. E é essa saudade que eles têm, né, de aquela vida que eles levavam, uma vida que era com pouco, mas com muito amor, e foram viver cada um no seu mundinho, e a família acabou se separando um pouco. Houve a dissolução do casamento dos nossos avós, mas mesmo assim eles foram morar em locais no Rio de Janeiro, bem como fosse uma roça, para não perder, né, o que eles lembravam nessa parte de Minas, que elas eram de Carangola. Acaba que tem essa coisa de tentar fazer a manutenção de alguma coisa, né? E também, tipo assim, o que eu lembro muito, Fernanda, é essa coisa de sempre elas estarem se encontrando, sempre estarem tentando manter esse laço, né? Que era importante. Sim, porque foram 2 eventos na verdade 3 eventos bem trágicos que essa vinda para o Rio de Janeiro ocasionou. Primeiro a dissolução do casamento, depois o falecimento do filho mais velho, o Jorge, e depois, anos depois, quando já estavam todos com mais idade, outro filho da minha avó, outro irmão da nossa mãe, veio a falecer também. Então, a vinda para o Rio de Janeiro, para uma vida melhor, trouxe momentos tristes demais, mas elas nunca deixaram de perder esse vínculo de família, de tentar manter os momentos que lembrassem a roça, a vida no interior. E assim, elas tentaram e tentam até hoje, mesmo após o falecimento do vô, da avó, de membros da família, elas tentam até hoje manter esse elo, e muitas das pessoas continuam morando no interior do Rio para não perder, né? A tia Anitta, a tia Luzia, agora a tia Beth também foi morar em Magé. Assim, a família tem... ela tá morando na Praça Mauá, em Magé. Não tava sabendo disso, não. Eu vou falar, na Praça Mauá. Não sei onde é, não. Lá em Magé, e ela foi morar num lugar que remetesse muito à infância, num local que tem muitas árvores frutíferas e mais interior, porque você sai do local que você ama, mas sempre alguma coisa te chama para você ter algum vínculo com aquilo. Eu acho, Fernanda, que tem uma coisa no... Não sei se você concorda, minha mãe também concorda, mas acho que tem um lugar na infância, né, que a gente... que acaba que é isso, né? As primeiras experiências em relação com o mundo e com as outras pessoas estão muito na infância, né? E aí acaba que é um lugar muito especial, né? Acaba que a gente sempre está tentando se lembrar e às vezes as dificuldades do presente, né? Elas tornam a infância esse lugarzinho mais Um lugar melhor. Mesmo que não seja, mesmo que não tenha sido, né? Eu acho que a criança que a gente tem, ela nunca morre. Nós entramos na fase adulta, mas ela continua dentro da gente. Ela sempre pede um colo, um carinho, e quando a gente está passando por alguma dificuldade na vida, a gente volta para a infância, porque é lá que, mesmo com pouco, mesmo com a adversidade, a gente encontra muita felicidade. Ô mãe, chega aqui rapidinho. Eu queria que a senhora contasse a história da barata. Porque eu fui trabalhar na casa de família, lá em Botafogo. Sim. Eu era novinha ainda.
Aí Uhum. tinha o quarto da empregada, né? Aí eu tinha que dormir no quarto da empregada, claro. Aí, Sim. só que eu deitava pra dormir, tinha tanta barata voadora, mal. É mesmo. Ai, não. Mas Aí que essa senhora que a senhora morava não detetizava o apartamento? Não, que coisa. Mauro, eu era uma escrava, mano. Eu Aham. era uma escrava mesmo. Aí teve um dia que eu acordei, eu tava com o dedo do pé e da mão todo ruído de barata, mal. Não, Não mãe, tem que ideia do que coisa. eu passei. Aí eu falei assim, eu vou esperar a patroa dormir, vou Aham. sentar no sofá da sala e vou dormir sentada. Ah, pra quê? No dia quando ela acordou, eu tava sentada dormindo pra quê? Ela, Faltou um pouco só pra bater. Porque eu era ela boba chamou a da roça atenção da senhora por conta disso? Não, também. cara, que E a empregada caramba. não podia sentar na sala, não podia sentar em lugar nenhum, tinha que ficar trabalhando e na hora quando Não, que parasse o dificuldade. trabalho, tinha que ficar no quarto. Mauro, eu sofri muito, eu falo pra Fernanda, eu sofri muito. Muito. Deus É, é muito pra mim, porque foi uma vida de muito sofrimento. Muito. Só você já pensou, imaginou você criança, ter que trabalhar na roça, carregar balai de café, aquele monte de lenha para botar, para acender o fogo, colher o café, a cana, o feijão, o arroz, a abóbora, tudo que a gente plantava, o que a gente plantava é o que a gente comia, né? Então, vocês tinham uma horta? não, a gente plantava tudo, mal, tudo que a Ah, gente comia era o que a gente plantava. aham. Inhame, abóbora, tudo. O café, a gente tinha plantação, só que não era da gente, era do patrão. Lá eles chamam de Hum, meieiro, lá na roça. Você meieiro, trabalha, né? Uhum. é, você trabalha, mas o lucro mesmo é do patrão, não é da gente. Meu pai nunca Entendi. conseguiu comprar uma casinha para ele. A gente não tinha televisão, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha luz, era lamparina. A gente não tinha nada disso. Uhum. Foi uma vida muito sofrida, mas feliz, entendeu? Fala. A senhora falando me dá um certo um lugar legal, porque tipo assim, a nossa infância foi bem diferente, né? Minha, da Fernanda e do André também. Que a Muito gente diferente. pois é, a senhora proporcionou uma infância muito feliz para nós três, né? Porque a gente morava num bairro legal, tinha a praça do lado, a gente sempre estava brincando na praça quando a gente era mais novo, né? Isso aí, isso aí. E, E e uma coisa que a gente nunca teve na nossa infância foi essa coisa do trabalho, né? A senhora nunca obrigou a gente a trabalhar, né? E tipo assim, o André trabalhou na infância, né? Mas foi porque ele quis, né? Porque ele queria trabalhar para poder ter um trocado lá, né? No posto. Mas a senhora, meu pai nunca obrigaram a gente, sempre incentivaram muito a gente a estudar e sempre deixaram a gente ter essa disponibilidade para a gente poder brincar, se divertir, né? E aí, quando a senhora fala do terreiro, né? Esse terreiro que a senhora brincava, né, com seus irmãos, era a única disponibilidade que a senhora tinha para poder brincar, né? Era a praça que a senhora tinha para poder fazer e poder se divertir com seus irmãos. porque outra coisa, a louça, a gente não tinha geladeira, não tinha pia, Aham. igual tem. Então era água de mina. Era fora da casa, no terreiro, Mas não que tinha a gente. filtro? Não, não. É água da mina. Aí a gente Ah. tinha uma bancada tipo de madeira ali que a gente as panelas, a gente areava com areia. E Aham. sério, era É, aquelas panelas pesadas de ferro, a gente tinha que arear tudinho e botar para secar no sol. Porque a gente não aham, tinha, mano, geladeira, rádio, televisão, ó. Meu pai faleceu, meu pai nunca teve o que ele mais queria era ter uma televisão, e não tinha. Com o tempo a gente teve que aqueles pena. rádios antigos, entendeu? Aqueles rádios Aham, antigos. É que a gente escutava uma música, a novela de rádio que a gente escutava muito. aham, Mas a vida da gente foi assim. Aí depois resolvi vir para cidade grande. aham. Aí meus pais se separou. Perdi meus dois únicos irmãos que eu tinha.
E a vida foi assim, entendeu? Agora perdi 5 irmãos, Uhum. perdi pai, perdi mãe, agora perdi meu filho. Mas foi uma vida feliz, entendeu? Quando a gente era criança. Quer falar mais? Não, não, não. Tipo assim, eu tô só pensando nisso que a senhora tá falando, né? Não, é difícil. Eu acho que É tem um negócio. Pode falar, Fernanda. a vida, em cada momento que a gente vai passando, da idade dela, numa cidade, a vida tem sempre um lado bom e um lado ruim. E tem muitas lembranças que às vezes não tem como esquecer. E a nossa mãe passou por muita coisa, né? Uhum. A dificuldade para vencer na vida antigamente era muito maior. As oportunidades nos interior de qualquer lugar do Brasil era muito ruim, continua sendo muito ruim, mas era meio acesso a nada, né? A questão de luz elétrica, saneamento básico, eles não tinham nada disso. E é engraçado que eles viviam muito naquela questão da troca. Plantava arroz, trocava com feijão do vizinho, tinha muito essa questão. Uma vida difícil, mas com lembranças boas. Eu acho que essa coisa que a minha mãe tá falando, né, traz boas reflexões, né? Eu acho que e é isso, né? Ela passou por isso, né? Teve toda essa trajetória, mas ela proporcionou pra gente uma trajetória diferente, né? E a gente pensa assim, né? Já imaginou se na nossa infância a gente tivesse que trabalhar e só brincar no final de semana, né? No dia de domingo? É um negócio. Sim, graças a Deus, pra gente, nós não tivemos que passar por isso, mas nós sabemos que em muitos locais do Brasil ainda acontece muito disso. Pois é. E a gente tem que agradecer por não ter passado por isso, por ela ter conseguido modificar o que pra vida dela não teve. Ela proporcionou pra gente uma trajetória diferente, né? Um ponto de partida diferente. E tipo assim, eu acho que boa parte, não sei você, mas boa parte das minhas lembranças de infância, né, tem muita relação com isso, né? De poder brincar lá na praça, de poder ter aquele tanto de colega, né? E eu lembro que meu pai sempre tinha um pouco para dar pra gente, mas eu não sei se você lembra que do pouco ele tentava fazer muito. Eu lembro que em época de Páscoa ele só podia dar um ovinho pequenininho pra gente, mas mesmo assim ele fazia toda aquela brincadeira para tornar aquilo ali inesquecível. Eu recordo que a gente não tinha como comprar uma piscina pra gente se refrescar na época do verão. Ele botava a mangueira tal pra gente tomar banho, ou então ele enchia o tanque pra gente tomar banho. Então, assim, ele pegava toda a dificuldade que a gente poderia passar e ele tentava modificar pra gente não perceber. Então, na nossa infância, aquilo ali era super legal. Mesmo eu não sei você, mas você lembra que a gente teve alguns. A gente passou muito tempo fazendo natação no Cassino Bangu? Sim. Então, isso daí foi uma coisa bem bacana também, né? Porque, tipo assim, meio que é essa coisa de aprender a nadar, né? Que é uma coisa importante, né? E a gente A gente lembra que... Não sei se você lembra também que nós íamos muito para aquele parque, Tivoli Park. Ah, lembro. Lembra? Sim, lembro bastante. A gente brincava muito na pracinha, ia no Tivoli Park, meu pai levava a gente também no zoológico. Festas em família, sempre tinha muitas festinhas em família. Sim. São boas lembranças. Boas lembranças. Eu lembro muito da sessão da tarde, que a gente chegava do colégio, a minha mãe ligava a televisão e ela botava a gente pra ver filme da sessão da tarde. Aí dava um suquinho, alguma coisinha, a gente tudo deitava no chão da sala, no sofá e ia ver sessão da tarde. Que doido. Né? Eu lembro também que a gente pegava o quarto de vocês, que era o quarto dos fundos, e a gente chamava os colegas da rua e ia brincar como a gente estivesse fazendo filme. Lembra? Ah, não lembro disso, Fernando. Caramba. Eu lembro. Tem uma coisa que quando você vai ficando mais velho, você vai esquecendo das coisas. Eu esqueço de muita coisa. Eu só lembro de algumas.
Ah, tá. Mas esse É que são negócio do tantas quarto dos memórias. filmes eu não lembro, não. Eu Esse lembro. negócio do quarto Mas a gente gravava como o filme? Não, era na nossa cabeça. A gente fazia filme de A gente não vampiro, essas gravava, né? Era Não, só uma interpretação. Tá, isso, ok. de criar. Lembra do Bruno? Do Bruno do final da rua, da Dioneia? Ah, lembro Ele ia dele lá pra sim. casa também. E Ah, tal. E eu lembro muito do momento que quando você e o André começaram a jogar muito videogame. Que a casa lotava de gente. E vocês faziam jogatina no terraço, lembra? isso, fazíamos mesmo. Muita gente, Alex, Fábio, Moisés, todo mundo. Juntava uma galera. E aí eu tentava ficar junto e meu pai botava eu pra correr. Meu pai ainda tinha essa coisa, né, de achar que não era, ele era muito protetivo com você, né? Sim. Ai. Era um ambiente que ele não queria que eu Ele não ficasse. queria. Né? Era só Porque era menino. só menino, então ele não gostava muito. Mas, tipo assim, mesmo assim você conseguiu criar muitas amizades, né? Nesse momento. Mas é isso, Fernanda, sabe? Tipo, essas coisas aconteceram com a gente e a gente teve essa possibilidade graças à Dona Dora aí, entendeu? A Dona Dora é o empenho do seu Gil, que trabalhava em 2, 3 empregos para poder fazer alguma coisa pela gente. Tem uma história do trabalho do meu pai, que ele às vezes me levava, por exemplo, geralmente, a maior parte das vezes, quem me levava para poder fazer o tratamento lá no Instituto de Hematologia, lá no Centro do Rio, que é um instituto que trata doenças do sangue, né? E é uma referência na questão da doação de sangue, né? E tudo mais. E eu sempre, tipo assim, eu sou portador de anemia falciforme, minha mãe me levava lá para poder fazer o tratamento, né? Fazer um tratamento, acompanhamento. Então, sempre quando eu ia para lá, era uma viagem. E aí, né, a maioria das vezes quem levava minha mãe. Minha mãe me levou, tipo assim, 95% das vezes foi minha mãe. E de vez em quando meu pai me levava. Teve uma vez que ele teve que me levar, não sei por que motivo, mas ele acabou tendo que me levar para o trabalho dele. E ele realmente tinha vários empregos, né? E um dos empregos dele, ele trabalhava como operador de elevador de estacionamento. Ascensorista que ele era. Acho que era Isso, ascensorista. assessorista. E, gente, a primeira vez que eu tinha visto um elevador de automóvel. É um negócio gigante, né? Que leva o negócio para cima e para baixo. Então, isso é uma recordação forte desse empenho que ele tinha, né? E é isso, né? Ele trabalhava e às vezes um emprego só não dava conta do que ele precisava trazer para casa, né? Isso, e ele ainda fazia faculdade à noite. Ainda fazia faculdade. Eu lembro que ele saía. Eu lembro que eu não via meu pai saindo, que ele era 4 horas da manhã, ele já estava na rua, e voltava meia-noite, 1h. A gente nem via. Eu lembro tinha que pouco contato com ele, né? Contato com ele era pouco, era só final de semana, praticamente. Isso. E aí no final de semana ele queria jogar bola. Só que ele não queria levar vocês. Porque ele queria ter um limpinho de lazer. Aí eu lembro que uma vez o André quis ir atrás. Aí meu pai mandando ele voltar, ele não voltou. Meu pai lembro disso. Casa nele. Eu lembro disso. Eu lembro disso claramente, porque o André não. E tem demais. Pois é, o André era mais. André tinha ele era uma pessoa com uma força de personalidade muito forte, né? Então. Ele já surfou até no trem do Rio de Janeiro, pô. É mesmo? Não sabia disso, não, Fernanda. Essa história eu não tava sabendo, não. Ô, Mauro, você lembra que no Natal, olha como é que é a coisa antigamente, não tinha refrigerante pra gente. Aí, sempre no Natal, assim, no início, passava o Tirezete, tia Elza, os filhos, nossos pais e a gente. E aí, eles compravam vinho. E eles não compravam refrigerante. E a gente bebia vinho com água, você lembra? Vocês bebiam vinho com água, gente? Gente, todo mundo bebia, as crianças. Não, gente. Era Caraca.
Eles botavam água, um pouquinho de vinho e açúcar, era o nosso refrigerante. Tá, Coisas de antigamente. tá certo, tá certo. Fala, seu mal. Fala, dona Dora. Não, mãe, eu adorei ouvir adorei ter essa conversa com a senhora, sabe? Eu acho que eram umas coisas que eu estava querendo recordar, né? E acho que valeu a pena a gente meio que ter essa conversa, né? Fernanda também participou e trouxe coisas que, ô, gente, eu não lembro das coisas. Então a Fernanda ajudou a lembrar de algumas coisas. E eu, tipo assim, a única coisa que eu tenho para falar é te agradecer, né? Porque eu acho que tem muito desse seu esforço aí de cuidar da gente, cuidar de mim, cuidar da Fernanda, cuidar do André, cuidou do Thiago, cuidou do Ryan também, ainda cuida, né? A senhora sempre está cuidando das pessoas. Ainda Então, crio, né? isso, ainda tem isso, né? Ainda tem essa coisa da criação do neto. Eu acho que a senhora é uma pessoa sempre muito preocupada, sabe? Do jeito da senhora, né? Eu acho que eu fui uma boa mãe, eu acho. Apesar A senhora é uma boa mãe. A senhora é uma boa mãe, de tem né? pessoas que falam que eu não soube educar os filhos, entendeu? Mas eu acho que o principal eu dei, foi muito amor, muito amor. O que eu pude fazer pelos filhos, eu fiz. É, eu Agora eu tô sei. falando, entendeu? Uhum. Então, eu não sou perfeito é só Deus. Eu tenho qualidade e erro muito. Eu acho que dei o meu melhor. Eu fiz o Não, que eu sim. pude fazer pelos filhos. Eu Uhum. sempre vivi pelos filhos. Teu pai mesmo falou que eu nasci para ser mãe. Depois que eu trabalhei até os 22 anos, parei de trabalhar para casar. Aí ele não quis que eu trabalhasse mais. Então, minha vida foi só cuidar dos filhos. Eu Cuidar acho, da casa, né? A senhora trabalhou a vida toda, né? eu acho que eu dei o meu melhor, entendeu? Eu Uhum. acho que com erros, errei muito, acertei muito, Uhum. mas eu não sou perfeito, entendeu? Eu sou humano, eu erro, eu acerto, apesar de ter pessoas que só me criticam, só me. Entendeu? Mas tudo bem, a vida é assim mesmo. Eu A fico vida é isso. eu acho que o que eu pude fazer, eu fiz. Sim, sim, sim. Se a gente Bom, for mãe, conversar com ela, tudo, a gente vai ficar até amanhã. sim, com certeza. Foi bem interessante participar. Gostei bastante de contar um pouquinho da história da gente, da nossa família, e é isso. Foi muito bacana, gostei demais. Vou passar para a dona Dora. Foi muito boa a nossa conversa, irmão. Foi muito bom. Lembrar de várias coisas. Igual eu falei, se for lembrar de tudo, a gente vai ficar até amanhã, que é muita coisa que eu ainda lembro, muita coisa mesmo. Uhum. Mas é isso aí. A senhora tem uma memória melhor do que a minha. Não, eu lembro, a Fernanda mesmo fala, eu lembro de muita coisa da minha infância. Parece que Uhum. eu me vejo lá na roça, entendeu? Uhum. Fazendo as coisas, brincando, correndo, trabalhando. Sim, sim, Eu sim. lembro de muita coisa. Hoje em dia, às vezes, coisa que acontece, aí eu já esqueço. Mas antigamente eu lembro de tudo. Eu me vejo lá na roça, entendeu? Que doido. Bom, Mas mãe, isso aí, não, foi muito bom. tá. Eu te agradeço, mãe, pela essa conversa, né? E pessoal, a gente vai se despedindo por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da conversa que eu tive com a minha mãe, com a minha irmã aqui, né, Fernanda. E se vocês puderem, compartilhem o episódio, né? Ouçam e façam com que mais pessoas consigam ter acesso a essa história bacana que minha mãe contou aqui, junto com minha irmã, tá certo? Ó, um abraço para vocês e fiquem bem. Editado por Mauro César.